Hoje eu vou te mostrar uma estrutura de gestão de conhecimento pessoal que você pode utilizar independente da ferramenta que você esteja utilizando, através de uma forma de pensar mais do que um formato específico e muito restrito de ferramenta, né, de organização. Eu acabei de estruturar a primeira sessão de mentoria que eu estou fazendo sobre gestão de conhecimento pessoal. Tá bem legal, assim. Eu fui organizando, né, de forma mais sistemática com as notas que eu já tinha e tudo. E foi bem legal falar só sobre isso também em um outro vídeo. Mas eu coloquei aqui os fundamentos, né, que eu quero me atentar aqui para fazer esse vídeo da gestão de conhecimento pessoal. E por que que eu falo que é independente da ferramenta que você esteja? Porque é uma forma de você estruturar pastas ou tags que você esteja ali em qualquer ferramenta. Toda ferramenta vai ter uma sequência de pastas, uma forma de hierarquizar as informações dentro dali. Até se você fizer isso no papel, enfim, principalmente no papel, né? Principalmente não, enfim. Com o papel você também consegue fazer uma certa hierarquia. Por exemplo, um livro didático, ele vai ter uma hierarquia ali de ordem alfabética, ou então de ordem de capítulos, de temas e tudo mais. Às vezes tem cores, coisas assim. Então você consegue pensar através dessas grandes categorias do método Code em qualquer dispositivo, sabe? E isso que é a grande chave, assim, de você fazer gestão de conhecimento pessoal. Você tem uma forma de estruturar as coisas independente de onde você esteja, para você não ficar restrito a uma ferramenta específica. Eu, por exemplo, uso bastante o Notion e tento centralizar as coisas ao máximo ali no Notion, mas eu preciso de outras ferramentas para integrar com ele, né? Por exemplo, o Google Drive para arquivos mais densos, esse vídeo aqui mesmo no YouTube, eu vou ter que subir para o próprio YouTube. Então, eu tenho a mesma forma de organização independente da onde eu esteja, e por isso que não importa tanto, no final das contas, qual a ferramenta que você faz, que você está utilizando, se você não tem um processo bem definido. Aqui eu vou te mostrar esse processo que estrutura tudo que você fizer em termos de organização pessoal e de, enfim, construção. Então, esse método Code é criado pelo Thiago Forte, que é um americano, ele é escritor do livro Construindo um Segundo Cérebro, e essa estrutura que dá para você construir um assistente pessoal que seria seu segundo cérebro. E basicamente vai te auxiliar a ter uma melhor memória, afinal, nem tudo a gente consegue guardar só com o nosso primeiro cérebro, digamos assim. E a gente tem muitas coisas para gerir, né, em termos de informação e da nossa própria atenção. Então essas são meio que as premissas básicas ali de construir um segundo cérebro. E aí, para essa estrutura, você tem code, né, que é código em inglês, que significa essas quatro palavras, que são captura, organização, destilação e expressão. Eu tô com meu diagramazinho aqui, eu tenho isso de cor, mas eu tô com uma estruturinha que eu vou, enfim, utilizar também para aula e tudo. Mas são essas quatro letras, né? Captura, organização, destilação e expressão. E com isso você consegue utilizar para diversos tipos de conteúdo. Então, na captura, basicamente consiste em você anotar, tirar nota dali. Então, sair de um mundo todo bagunçado de várias informações e você começar a pensar aquilo que é mais interessante, de acordo com seus projetos, com suas áreas de vida também. E aí, a partir do momento que você tem algumas informações, né, ali mais capturadas, anotadas, você tem que organizar aquilo em ordem de ficar mais utilizável, né? Porque não adianta você sair de um mundo muito bagunçado e criar o seu pequeno mundo, mas também muito bagunçado, porque você não vai conseguir realmente utilizar, extrair valor daquelas notas no momento posterior. Daí que entra a parte da organização. A organização é uma parte da gestão de conhecimento pessoal, não é o todo. Eu tinha muito essa dúvida, assim, quando eu estava começando a ler o próprio livro do Thiago Forte. E tipo, eu quero um método de organização. Essa organização é apenas a parte que você vai alocar aquilo nas melhores categorias. E aqui ele utiliza muito o princípio da utilidade, né? Quanto mais útil for uma informação ou um projeto, enfim, o mais urgente, não sei se tanto, urgente pode ser, mas utilidade talvez seja a melhor forma. Mais prioritária vai ser aquela informação
para você estar construindo. Por isso que, por exemplo, os projetos que você está utilizando, que você está executando hoje, eles têm que estar bem aqui em cima para você facilitar na execução. Mas a partir do momento que você tem várias notas, mesmo que organizadas, você vai precisar de destilar, que é a letra D do método Code, que é basicamente você extrair o máximo de valor daquela informação. Então, vamos lá. Imagina que você pega um relatório de... Ai, não sei. Enfim, pega um relatório das reuniões, de fechamento de vendas que você teve, né, na empresa, sei lá. Você precisa, talvez, ter aqueles números mais essenciais para você mostrar para uma pessoa, para convencer em termos ali, ou para tomar decisões. E a partir dessa destilação, que é basicamente você marcar aquilo que é mais importante dentro daquelas informações todas que você já organizou, você vai conseguir extrair mais valor e também fazer essa ponte de você agora para o seu eu do futuro. Então, nem todas as informações que a gente anota a gente consegue rever. Eu tinha muito problema com isso, por exemplo, com anotações no caderno, assim, sabe? Eu perdi várias anotações que eu simplesmente não consegui entender. Então, a destilação também faz parte de você deixar aquela nota redondinha para você conseguir utilizar ela, que é aqui que entra a última parte, a expressão, que é aquilo que realmente importa, assim, né, em termos de gestão de conhecimento pessoal. Não adianta a gente só se manter na organização, né, como se fosse aquela rodinha de rato, sabe, que a gente fica correndo atrás da organização para manter organizado. Mas não, aqui o objetivo é que você consiga, de fato, construir de acordo com esses projetos. Não? Então, essa aula, por exemplo, que eu acabei de montar, essa sessão, na verdade, né, de mentoria, que é diferente de uma aula, ela é uma expressão. É aquilo que eu já tinha de nota, de organização e tudo. E, enfim, consegui construir um projeto a partir disso, que vai influenciar outra pessoa a construir seus próprios projetos e tudo mais. Então, é de fato aquilo que vai para o mundo, digamos assim, né? Que é o principal benefício, assim, né? E a partir dessa expressão para o mundo, você também vai receber feedbacks a partir disso e conseguir melhorar seus próprios processos. E uma coisa que eu acho muito interessante do Thiago Forte, uma sacada bem interessante, é que você, a partir do momento que você constrói um projeto, que você faz alguma coisa nova, você pode guardar aquilo, porque aquilo já tem um valor em si. Você não pode desvalorizar o trabalho que você fez. E aí você começa a ganhar tempo, sabe? Porque eu estava até relendo esse trecho aqui, e que fala que, assim, você não fazer gestão de conhecimento pessoal a curto prazo não faz tanta diferença, mas quando você vê a longo prazo esse trabalho que você vai guardando, né, aquilo que é mais útil, vai se retroalimentando e gerando muito mais valor e otimizando muito mais tempo que você tem a longo prazo. Então, apesar de não ser um método especificamente de gestão de tempo, ele otimiza bastante tempo a partir do momento que você consegue transformar aquela matéria-prima em outras produções, digamos assim, né? Um exemplo disso, eu participei de empresa júnior, a gente tinha as nossas reuniões, né? Eu participando do comercial. Talvez por isso o exemplo que eu lembrei foi do comercial. Então, a gente tinha um roteiro, né, de perguntas ali, enfim, baseado no Spin Selling, como outro método de vendas, mas a gente tinha nossas próprias perguntas personalizadas, né, a partir dessa estrutura. E hoje eu tenho isso ainda guardado, porque, enfim, eu vou começar, né, enfim, sempre vou ter contatos de venda, né, de formas gerais. Então, aquelas perguntas me ajudam bastante a não ter que fazer um outro roteiro de perguntas, sendo que eu já fiz isso. Inclusive, um trabalho que tem bastante valor, né? Porque várias pessoas viram e utilizaram também. Então, é essa lógica, assim, da gente também conseguir valorizar aquilo que a gente produz. Não só para os outros, mas também para nós mesmos. Então, esses são os fundamentos da gestão de conhecimento pessoal. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, primeiro se inscreva nesse canal. E primeiro e unicamente, se inscreva nesse canal, que a partir desse momento eu vou estar produzindo mais conteúdo aqui no YouTube. Já tem algumas cartas publicadas também lá no Substack com relação a esse tema. Mas é isso, se inscreva para acompanhar mais vídeos sobre gestão de conhecimento pessoal e a gente conseguir aprofundar em cada uma dessas etapas, enfim, agregar sobre outros conhecimentos a mais. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.